Olá, aqui é a professora Érica e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre razões trigonométricas e a trigonometria no triângulo retângulo. Bom, e aqui temos o triângulo retângulo, né? Ele tem esse nome porque ele tem o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Então, tendo esse símbolo aqui, é um triângulo retângulo, ok? E aí existe a relação entre os lados e o ângulo do triângulo retângulo. Então, esse triângulo retângulo, ele possui os lados com nomes especiais, que no caso é a minha hipotenusa, que é o maior lado do triângulo. Ele possui o cateto oposto, que é sempre o lado contrário do ângulo estudado, e o cateto adjacente, que é o lado que está junto ao ângulo. E aqui eu coloquei um triângulo para a gente aprender a identificar direitinho quem é quem. Então, a hipotenusa, ela vai ser sempre o lado contrário do ângulo de 90 graus. Então, localiza o símbolo aqui, o lado contrário a ele. É a minha hipotenusa, ou ainda o maior lado do triângulo. Cateto oposto. Cateto quer dizer lado, oposto, contrário. E aí ele vai ser o lado contrário do ângulo que eu estou observando ou estudando. Então, o ângulo alfa, o lado oposto a ele, é o cateto oposto. E cateto adjacente. Cateto quer dizer lado, adjacente quer dizer junto. Então, eu quero, na verdade, o lado que está junto do ângulo alfa. Então, no caso, é esse aqui. E aí, a gente pode simplificar. Hipotenusa como H, cateto oposto como CO e cateto adjacente como CA. Bom, e de acordo com os lados do triângulo estudados, nós temos as razões trigonométricas, que é seno, cosseno e tangente. Então, é o seno do ângulo relacionado com os lados. Então, seno é o cateto oposto pela hipotenusa e tem a fórmula aqui simplificada. Cosseno, o cateto adjacente pela hipotenusa, e a tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. São fórmulas que não vão mudar nunca, ok? Bom, e aí, para a gente aplicar os conceitos, a gente vai para os modelos de exercícios, né? É a mão na massa mesmo para poder entender. E o meu primeiro exemplo está aqui. Uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 graus com o solo. Então, ó, a linha está aqui, ó, formando um ângulo de 45 com o solo. O comprimento do fio é de 80 metros. Determine a altura da pipa, ó, x, em relação ao solo. E aí tem umas informações aqui. Seno de 45, cosseno de 45 graus e a tangente de 45 graus. Esses valores eles são fixos, são fornecidos e, apesar de ter os três valores aqui, não quer dizer que nós usaremos os três. Depende das nossas informações. E quais são elas? Quem eu tenho no exercício? Então, o ângulo de 90 graus está aqui, o lado oposto a ele é a minha hipotenusa. Então, a hipotenusa vale 80. Bom, o x, ele representa quem? O meu cateto oposto, que é x. E para o cateto adjacente aqui, ó, não existe informação nenhuma. Então, nenhuma fórmula que peça o cateto adjacente nos interessa porque não tem informação para ele. E aí, pelas informações que eu tenho, a única fórmula possível é a do seno, que é seno do ângulo, no caso agora 45 graus, é igual cateto oposto pela hipotenusa. É importante escrever a fórmula, porque se inverter a razão aqui, erra no exercício. Vamos substituir as informações. O seno de 45 está aqui, ó, substituindo 0,707. Igual cateto oposto, que é o x, e a hipotenusa, que é 80. Vou completar com 1 aqui, e aí eu tenho uma proporção, e vou aplicar a regrinha de 3, que é multiplicando cruzado. Começo pelo x. 1 vezes x igual 0,707 vezes 80. Resolvendo as multiplicações. 1 vezes x é x,
ou um x, mas no caso vamos deixar só x igual. E essa multiplicação aqui vai dar 56,56 metros. Então, essa é a altura da pipa. O próximo exemplo é esse aqui. Qual é o comprimento de uma sombra de uma árvore de 5 metros de altura? Então, a sombra está aqui, ó, é o que está pedindo, x. E a árvore tem 5 metros de altura quando o Sol está a 30 graus acima do horizonte. Dados seno, cosseno e tangente, aqueles valores que são fixos, que não vão mudar, e que a gente vai usar aquele que estiver de acordo com as informações do problema. Então, eu tenho aqui a hipotenusa, me falta informação, então nenhuma fórmula que tem hipotenusa nos interessa. Eu tenho o cateto oposto, que é 5, e o cateto adjacente, que é x. Então, aqui é o meu cateto adjacente e aqui é o meu cateto oposto. Como eu tenho cateto adjacente e cateto oposto, a única fórmula possível é a da tangente. Então, teremos tangente de 30 graus é igual cateto oposto pelo cateto adjacente. Substituindo as informações, tangente de 30 está aqui, 0,577, que é igual. Cateto oposto, 5. Cateto adjacente, que é x. Completo com 1 para ter a proporção e aplicar a regrinha de 3. Multiplica cruzado. Começamos pelo x. 0,577 vezes x é igual 5 vezes 1, resolvendo. Aqui não dá, vou copiar x e 5 vezes 1, que é 5. Para calcular o valor de x, ele precisa ficar sozinho, então, no caso, 0,577 tem que sair daqui. Ele está multiplicando e a operação inversa é dividindo. Vai ficar assim, x é igual o 5. Quem está mudando de lado é o 0,577, então ele vem embaixo. 577. Fazendo essa divisão, teremos x igual a 8,66. E o meu terceiro exemplo é: determine a altura do prédio da figura dada e eu tenho os valores de seno, cosseno e tangente. Primeira coisa, ver quem eu tenho no exercício. Cateto oposto aqui é a altura do prédio, é justamente o x que eu quero saber. A hipotenusa, eu não tenho informação para ela, então nenhuma fórmula que tenha hipotenusa interessa. E o 60 é o meu cateto adjacente. Então, ó, se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, a fórmula que eu vou usar é a da tangente novamente. Tangente de 30 graus é igual. Escreve a fórmula e vamos substituir os valores. Tangente de 30 está aqui, 0,577, igual. Cateto oposto, que é x, e o cateto adjacente, que é 60. Vamos completar e aplicar a regrinha de 3. 1 vezes x igual a 0,577 vezes 60. 1 vezes x, x mesmo, 0,577 vezes 60 vai dar 34,62 metros, é a altura aproximada desse prédio. Bom, era isso que eu tinha para passar, espero que ajude. Lembrando que para fixar os conceitos é importante resolver os exercícios propostos, tá bom?
Obrigada, é isso.